Certo. Boa tarde, galera. Hoje nós vamos dar aula de colocação pronominal. Para que serve isso? Para que possamos aprender a escrever as nossas narrações. Como? Usando os pronomes oblíquos, certo? Agora nós vamos estudar essa colocação pronominal. Próclise, ênclise e mesóclise, tá bom? Vamos lá. Olha só, eu vou falando aqui e se vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrompam, perguntem, tá? Aqui. Tá. Põe para carregar logo, Pablo. Então, o meu tá conectado aqui. Então, o meu celular ele não funciona carregando, é por isso nem todas as vezes eu consigo participar de todas as aulas. Não entendi. Escuta, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu tô. Então, bora lá. Começando. Colocação pronominal. Primeira coisa, o que vocês sabem o que é um pronome? Hein, galera? Pronome é o que substitui o substantivo. Muito bem. Certo. Só o Gui? E o que é um substantivo? Substantivo é o que dá nome às coisas. Cadeira, mesa. Muito bem, garoto. Né? Então, vamos lá. Para que serve um pronome, Matheus Poganski? Para que serve um pronome? Para dar o nome. Para dar o nome? Olha lá, vamos começar bem aqui, bem devagar aí, para a gente não atropelar a aula, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Para que serve o pronome? Certo? Pronome. Vou escrever eu vou escrever aqui para vocês aprenderem por que eu preciso usar um pronome, tá? Ó. Vão lendo aí para mim enquanto eu escrevo. Maria foi à praia. Maria Muito bem, Guilherme. Bora lá, leiam para mim esse parágrafo aí. Maria foi à praia. Maria levou consigo o protetor solar e a toalha. Maria tomou banho e Maria lavou uma. Levou, né? Levou uma o quê? Trombada da onda. Maria levantou toda ralada. Maria ficou com medo da praia. Tá. Tá repetindo Agora, toda hora, Maria. Guilherme, vou perguntar para os outros. Qual é o problema desse parágrafo? Fica falando toda hora, Maria, e daí fica... A palavra Maria tá se repetindo muito. Certo, muito bem. Maria é qual classe de palavra? Substantivo.
Muito bem, substantivo próprio. Muito bem. O que eu posso fazer para esse meu parágrafo não ficar tão chato, repetindo Maria? Eu não digo sempre nas redações de vocês que toda redação eu marco uma caneta amarela. Quando tiver amarelo, vocês já sabem, porque vocês estão repetindo palavra. Não pode ficar repetindo palavra, tem que usar sinônimos. E aqui, o que eu posso fazer para arrumar esse bananal aqui, que tem Maria, 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 Maria para todo lado? Colocar pronomes. Ah, Maibele, muito bem. E qual pronome eu posso usar? Ela. 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 Então, me ajuda a arrumar essa frase. Está horrível. Imagina uma redação escrita assim. Eu já faço logo assim, ó. E aí eu vou pegar aquela caneta amarela que eu sempre pego e eu boto assim, ó. Tá repetido, tá repetido, tá repetido. Tá repetindo muito. É. Era para substituir por ela. Que mais? Então vou repetir o ela. Daí é Não, ela vai ficar cheio de ela. Não. Não, tem que A usar garota, ela, dá para substituir por ela, a garota. Muito bem. Então, quando eu começar aqui, Maria foi à praia. Esse primeiro Maria, eu boto ela? Não, Senão Por que vai identificar não? qual que é o nome da pessoa. porque você tem que apresentar os personagens. Se você colocar um pronome na pessoa, não vai saber quem que você está substituindo. Muito bem. Então, para começar esse primeiro Maria, eu não posso pôr pronome. Por quê, professora? Uai, se eu botar ela, eu vou ficar assim, quem? Ela quem? Quem foi à praia? Eu não sei. Parece para mim aí, galera. Estou aparecendo para vocês. Ó, passei o final de semana com dor nas costas, que não conseguia nem me mexer. Olha a cara aqui que eu tô, de doente lascada. Mas eu tô aparecendo, aparece para mim aí. Bora lá. Então, beleza, Maria foi à praia. E o resto de marcado de amarelo, ó, tá tudo cheio de Maria. Como é que eu posso fazer então agora? Pode colocar pronomes. Aqui eu faço o quê? Pode colocar ela. Ela, beleza. Então vamos apagar esse Maria aqui que tá muito feio. Ela, muito bem, levou consigo o protetor solar e a toalha. Maria tomou banho e Maria levou uma trombada da onda. E agora? A garota tomou banho e levou uma Opa! trombada da onda. Muito bem. A garota tomou banho e levou, né? Posso até riscar isso daqui, ó. Pode tirar essa Maria. Exatamente. Muito bom, Gui. Posso tirar essa Maria, não vai fazer diferença. E levou uma trombada da onda. Maria levantou toda ralada. E agora? A menina? Muito bem, a menina. Levantou toda ralada. E agora? Maria ficou com medo da praia. Que eu posso tirar? Pode tirar E aqui eu tiro a esse garota ponto. por ela. E ponto botou um E aqui? Ah, já falou ela. Ô, professora, mas ela pode se repetir mais vezes, né, do que o normal. Pode, eu posso pôr aqui, ó. Eu posso tirar aqui no último a Maria e ficou com medo da praia. Ou eu posso deixar o ponto e colocar o ela aqui de novo, não tem problema, tá? Porque tudo bem, tem um lá em cima e tem um aqui embaixo. Tá bom? Então, beleza. Para que serve mesmo quais são os pronomes aqui? Pronomes? Aqui nessa frase, nesse parágrafo aqui em vermelho. Qual é o pronome? Ela. Ela. Quais são os sinônimos? A garota, a menina. Muito bem. Então, um ela é o pronome. Então, me digam aí, para que serve um pronome? Para substituir o substantivo. Substituiu quem, esse ela? Espera aí, Gui. Substantivo. Qual foi a palavra que o ela substituiu?
Maria. Maria, muito bem, ô Maibele, Maria. E para que serve? Qual é a função do pronome mesmo? Substituir o substantivo. Beleza. Substituir Agora o vamos... Muito bem, bora lá. Maravilha. Então, a gente já sabe qual é a função do pronome, certo? Ok. Agora me digam lá. Agora me digam lá. Quais são, né? Ó, colocação do pronome. Que são pronomes? São palavras que têm por função substituir o substantivo. Então, eu pego um pronome e coloco no lugar do substantivo para não ficar repetitivo, certo? Sim. Sabe aquela redação? Sabe aquela redação de criança da segunda série? Que ela escreve assim: Maria foi à praia, Maria tomou banho, Maria caiu, Maria comeu, Maria. Entendeu? Isso aí não cabe mais para gente, porque a gente já está mais para frente, né? Então, bora lá. Professora, Oi. eu posso ir no banheiro? Pode, vida. Quem está falando? O Pode. Eduardo. Não demore. Ó, então tá. Então, são palavras que têm por função substituir o substantivo. São colocadas nos textos para que não haja repetição das palavras, beleza? Vamos lá. A gente já viu isso exemplificando, certo? Num parágrafo. Tá. Quais são os pronomes pessoais? Nós vamos usar os pronomes pessoais para colocá-los no lugar, né, do substantivo. Mateus, presta atenção em mim, vida. Quais são os pronomes pessoais que vocês conhecem? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Muito bem. Tu, muito bem. Então, olha só. Os pronomes pessoais, eles são de dois tipos. Eu vou até mudar aqui a página, que eu quero que vocês saibam da cabeça. Então, vamos lá aqui, ó. Os pronomes pessoais. Eu tenho pronomes pessoais. Ora, a própria palavra já está falando. Pronome pessoal, ele vai falar de quê, gente? Das pessoas. Das pessoas, certo? E eu tenho dois tipos de pronomes pessoais. Quem lembra? É o do reto, do reto e do oblíquo. Muito bem. Pronomes pessoais. Do caso reto. Nunca estudaram isso? Eu já estudei. Já sim, eu tenho certeza que já. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais oblíquos. Do caso oblíquo. Tá. Gui, vou fazer a pergunta aqui e eu vou pedir para os outros responderem. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Os pronomes pessoais são o quê, gente? O nome já está falando. São o quê? Pessoas. Pessoas. Muito bem, pessoas. Maravilha. Então, se eu sei que são as pessoas, eu vou fazer a pergunta aqui. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu? Quem falou? Matheus. Muito bem, Isabelle. Quem mais? Mateus, muito bem, Mateus. Eu tenho a primeira, né? Quem mais? Você? Vós? Depois do eu, quem é? Tu? Ele, ela. Tu, muito bem. Depois do tu, quem é? Ele. Ele, Ela. ele e ela, muito bem. Depois, Nós. nós, muito bem. Oh, my belle. E que mais? Vós. Muito bem, oh, my belle. Nós, vós. Que mais?
Ele e ela. Ele e ela? Singular? Ela falou no plural. Ah, desculpe. Eles e elas. A professora, além de véia, agora está ficando surda. Bora lá. Então, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto, certo? Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles, elas, que representam as pessoas. Não esqueçam disso, não é difícil. Pronome pessoal vai falar de quê? Pessoas. Quais são as pessoas do verbo? Repitam para mim. Quais são as pessoas do verbo? Já. Tu, Repete aí, gente. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele, elas. Muito bem, Matheus. Tá. Agora, olha só. Os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, eles acompanham, né? Acompanham um verbo. Também servem para substituir o substantivo. Quem lembra quais são os pronomes oblíquos? nós, né? Pode falar? Ah, não. Pode vir daí. Ó, os retos não é para falar mais. Esses aqui são os retos. Não pode ir falar os retos no lugar do oblíquo, tá? Pode falar, Gui. O, a, os, as. Primeira E, pessoa, Gui. Conosco. Muito bem, mas De, ti. eu quero o primeira pessoa. Ó, esse aqui, o reto, o eu. Deixa eu só melhorar um pouco aqui. O eu. De, ti contigo, Pro. O meu é primeira pessoa do quê? Singular. Do singular. Bem, ô Maibele. Tu é o quê? É segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. Esse P aqui é pessoa, tá, gente? Vocês estão vendo eu escrever aqui? Sim. Ela é o quê? Oi, Pro. Ele e ela. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Muito bem. Nós é o quê? Primeira pessoa do plural. Muito bem, ó. Nós é quando eu falo assim, nós vamos aprender. Quem está aprendendo é uma pessoa só ou são várias? Várias. Que é primeira pessoa do plural, beleza? Então vamos lá. É nós e vós. Plural. E vós é o quê? Segunda pessoa do plural. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quando eu falo assim, vós, às vezes a gente fala assim, a gente vê, né, as pessoas usando no cotidiano é muito difícil usar o pronome vós. Só que antigamente usavam muito, certo? Às vezes, quando vocês vão numa igreja e o padre fala, vós sois deuses, alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar isso? Não. Então, quando ele fala vós sois, certo? Por exemplo, eu sou falante, tá? Para haver comunicação existe, eu já expliquei isso, existe o locutor. Quem é o locutor? Fala, Matheus. O locutor está falando, Pro? Tá falando, né? Exatamente, Locutor de muito rádio. bem. O locutor sou eu, quem estou falando, certo? Quem é o locutário? É o que está ouvindo. Tá ouvindo? É o que está ouvindo. Então, para que haja uma conversa, né? Para que haja uma comunicação, aliás, precisa do locutor, a pessoa que fala, precisa do locutário, que é a pessoa que Ouve. O locutário. que ouve. E precisa do quê, hein, para ter uma conversa?
Ó, tá aqui o locutor, tá aqui o locutário e precisa aqui, ó. O locutor é o cara que fala. O locutário é o cara que ouve, mas precisa do que mais ainda? Do assunto. Ah, muito bem. Fala. Muito bem, precisa da fala, precisa do assunto, tá? Tá. Beleza. Agora aqui, ó. Quando eu digo assim, nós vamos aprender colocação pronominal, eu estou incluída? Sim, Sim. Eu estou me incluindo no grupo? sim. Quando a gente diz assim, vós aprenderão, não, vós sois inteligentes. Eu estou inclusa? Não. Não. Presta bem atenção na pergunta. Muito bem, o vós, quando eu falo vós sois inteligentes, eu não estou incluída nesse grupo, não, eu estou fora, tá bom? Então, bora lá. Então, olha só. Os pronomes oblíquos, eles também têm pessoas, certo? Eles ou elas são o quê? No pronome reto? Faltou aqui o final. Terceira pessoa do plural. Muito bem, ó Maibele, plural. Tá. Agora, vamos prestar atenção aqui. Qual é a primeira pessoa do singular do pronome oblíquo? Qual é a segunda pessoa do singular do pronome oblíquo? Qual é a terceira pessoa do singular do pronome oblíquo? Qual é a primeira pessoa do plural do pronome oblíquo? Qual é a segunda pessoa do plural do oblíquo? Qual é a terceira pessoa do plural do oblíquo? Deu para entender o que eu estou perguntando? Sim. Eu, Ah? tu, eles. Aí, ó. Eu, tu, ele, gente. Não repitam. Esses aqui são todos do pronome reto, tá? Eu Comigo, quero... Quem falou? eu, Maibele. Ô, Maibele, você falou da primeira pessoa do singular. Vamos lá. Eu, Maibele, falei comigo. Quê? Desculpa. Comigo. Só comigo? Maybe comigo, pro. Ah, muito bem. Consigo. Olha só. Então, pronome oblíquo, primeira pessoa do singular. Me, mim, comigo. Muito bem. Continuem. Segunda pessoa do singular. Tete contigo? Muito bem. Contigo, Tete. Ti contigo. Ó, maravilha. Estou falando que essa sala é bacana. E agora? Terceira pessoa do singular, pronome... Se consigo, pro? Pode falar, Guilherme. Quais são? Se consigo? Tem mais coisa aí na terceira pessoa. Dele. Não. Ele, pro? Pode Ele? falar, Gui. Pode falar. Hã? Faltou uma coisinha aí antes. O, a, Muito bem, ô Maibele. O, a, lhe. O, a, lhe, o quê? Mateus. se, Se, o quê? consigo. Consigo. Parabéns, estou gostando de ver vocês. Primeira pessoa do plural, pronome oblíquo. Conosco. E nós? Mas a gente não acentua, Mabelle. Tira o acento.
Nós vai para o reto e para o oblíquo. Nos. Muito bem, nos, né? Tem um acento, tá? Conosco. Aqui nos, conosco. Muito bem. Segunda pessoa do plural, pronome oblíquo. Nos conosco. Muito bem, quem falou? Mas não é vós, tá? Não é vós, porque aqui, ó. Aqui eu tenho nós, olha o acento aqui, e vós. Nós, vós. Ficou aberto o som, certo? Certo. É tônico, é forte. Nós, vós. Então, olha o som, Maibele, para não misturar lá com o espanhol lá. Ó. Quando é reto, vai ser nós. 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 É som aberto. Nós. Tem força. Nós. Olha o acento agudo aí. O som vai ter força. Nós. Vós. Então, eu tenho o som. Um acento, ele fica agudo, ele fica forte. Se ele está com acento, ele é agudo e ele é forte, esse som é átono ou é tônico? Alguém está com som junto comigo? Alguém está com o som aberto junto É o comigo? Lucas Borges. É o Lucas Borges. Lucas Borges, fecha aí, vida. Ô, Lucas, vá para um lugar que esteja só você, no seu quarto, sozinho, porque às vezes as interferências atrapalham o nosso raciocínio. Bora lá. Então, quando eu falo assim, maravilha. Quando eu falo assim, nós, vós, eu estou colocando o acento agudo. O som vai ficar bem aberto. E quando eu tenho um som aberto, um som forte, isso é um som tônico ou é um som átono? Quem sabe? Tônico. O que é um som tônico, hein, gente? É um som que tem É um som alto. Hã? É um Tem a sílaba som alto. tônica, a sílaba mais forte. É um som alto. É um som alto. É um som alto. Muito bem. Então, tá. Então, olha, vocês estão vendo aqui que no pronome pessoal do caso reto, o nós, Maibele, presta atenção em mim. Estão vendo aqui que o pronome pessoal do caso reto, o nós e o vós é um som tônico, ou seja, eles estão acentuados, eles ficam abertos, ó. Nós, vós, eles têm muita força, tá? Agora, quando eu vou falar de pronome oblíquo, a primeira pessoa do plural é nos. Ó ele aqui, ó. Nos, nós e nos. Olha a diferença de som. Nós é um som tônico ou átono? Tônico. Muito bem, tônico. Nos é som tônico ou átono? Átono. Átono. Muito bem. Qual é o mais forte? Qual é o mais forte? Qual é o fraco? O mais forte é o O mais nós. forte é o nós e o mais fraco é o nos. Muito bem. Esse é o forte, de vermelho. E esse é o som átono, que é mais fraco, de azul. Tá? Nunca mais esqueçam isso. Nós, vai lá para o pronome pessoal. E nos, olha o som. Nos é um som fechado, não tem acento. Vem para cá, para o pronome Professora, oblíquo. o Vem? nos com U, o som de U. Com som de U, mas escreve com O, tá? Nos, conosco. E o próximo, Eu quem falo é? nos. Nos. Pode ser também, né? Nos. Mas a gente vai ver, às vezes, frases, né? Telefonaram-vos. Vos, convosco. Tá. Nos, conosco, primeira pessoa do plural. E a segunda pessoa do plural, quem é?
Convosco? E Convosco. antes? E aqui? Convosco. Muito bem, ó. Convosco. E antes? Tá fácil, hein, gente? Conosco. Antesco. É o quê? Conosco. Conosco é do primeira pessoa do plural. Estou falando da segunda. Quem é que entra aqui? Vós. Vos, né? Sem o acento também. Tá. E a terceira pessoa do plural, como é que vai ficar? Os, as, lhes, Os, as, lhes. Que mais? Yas. Hã? consigo. Se consigo. Não, aqui não dobra, tá? Se consigam. Não dobra aqui no final, tá bom? Então, beleza, ó. Já sabemos quem são os pronomes pessoais retos e oblíquos, ok? Ok. Posso apagar? Sim. Pode. Peraí um pouquinho. O que foi, vida? Gente, tá. Eu tive uma ideia. Copiem aí isso aí. Esse quadro aqui que eu acabei de fazer. Copiem para mim. Vou dar 5 minutos, tá bom? Peraí, professor, que eu tenho que pegar caderno e caneta. Todo mundo copiando os pronomes pessoais, reto e oblíquo, com as suas respectivas localizações. Como assim, professora? Localização? Quem é primeira pessoa, quem é segunda, terceira e assim sucessivamente, tá bom? Eu vou dar 10 minutos, ou vou dar 5 minutos para vocês copiarem esse quadro aqui. Peraí, Tá. pra copiar. Depois eu jogo no grupo, então, tá? Então, olha só. Pronomes pessoais retos e oblíquos, tá? Agora nós vamos falar como é que a gente coloca esses pronomes nas frases, né? Vamos lá. Então, colocação. Aqui, ó, eu tenho, ó. Pronomes pessoais. Alguém pode ler para mim? Pronomes pessoais. Reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Oblíquo. Primeira pessoa do singular. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Segunda pessoa do singular. Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular. O, a, lhe, se, consigo. Primeira pessoa do plural. Nós, nos, conosco. Segunda pessoa do plural. Vos, convosco. Terceira pessoa do plural. Os, as, lhes, se, consigo. Muito bem, maravilha. Vocês repararam que no pronome oblíquo eu usei duas cores, o roxo e o azul. Por que eu fiz isso? Para separar os átonos dos tônicos. Ah, maravilha, oh, Maibele, muito bem. Para separar os átonos dos tônicos, muito bem. Quem são átonos e quem são tônicos? No pronome oblíquo. Os azuis são quem e os roxos? O roxo é quem? Os roxos são os átonos. E os Quem azuis. mais? Quem mais? Eu acho que. Ó, Eu concordo com a Mabel. Muito bem. O Maibele e o Guilherme acertaram. Quais são os fracos? Ou seja, os que têm som fraco, são os átonos. E quais são os fortes? Que têm som forte, são os tônicos. Então, vamos lá, ó. Igual a Maibele e Guilherme falaram. Me. Não é mé. Eu não estou falando mé, mé.
Se eu falasse mé, era o bezerro, a cabrita que estava berrando, né não? Mas eu não falo mé, eu Sim. falo me. Me, mim, comigo. Me, é fechado, né? Então, se eu falo me, ele é átono. Ele não é tônico. Tônico é o som do cabrito. Mé! Certo? Então, quando eu falo mim, tem força. Quando eu falo comigo, tem força. É tônico. Quando eu falo me, não tem força. É átono. Beleza? Então, os átonos são esses aqui. Me, te, o, alhe, se, si. Desculpa, o, alhe, se. O si tem força, consigo tem força. Nos, que eu já disse, nós e nos, vos e os, as, lhes, se, si. Então, todos esses que estão em lilás, viu, Poganski? Foco em mim. Por isso que eu gosto que apareça na tela. Aparece para mim na tela aí, galera. Quando eu tenho os lilazes, eles não têm força, então eles são átonos, beleza? Então, pronome oblíquo átono. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, ses. Esses aqui, esses quem, gente? É os átomos. Exatamente. Então, olha só. Esses aqui, o que podem acontecer com eles? Eu posso usá-los para colocação pronominal, certo? Quem? Os átonos? Só os átonos, professora? Sim, só os átonos. Esses aqui, agora que nós vamos falar de colocação pronominal, tá? Esses aqui, quem? Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, a, lhe, ses. Esses vão ser... Vou um pouquinho mais para cima, que o meu Vão. é que ele tá em zoom, o meu computador tá em zoom e daí eu não consigo ver. Aí, E agora, tá Aí. vendo? tô. Tá. Esses aqui vão fazer parte da colocação pronominal. O que é isso, professora? Quem sabe dizer o que é isso? Quem sabe dizer o que é isso? Colocação pronominal. É quando os pronomes dos átonos, eles são posicionados no Tá. É mais ou menos isso aí. Ó. Lembra? Quais são os que podem, né? Me, te, que mais? O, a, lhe, se, né? Sim. Nos, vos, que mais? Os, as, o quê? Lhes, ses, consigo. C. Não. O resto não é átono. É tônico. Tá. Ah, tá. Olha só o que é colocação pronominal. Pensa que uma pessoa estava doente. Aí ela diz assim: cuidei-me com a medicação. Tomando, vou colocar melhor. Tomando a medicação. Certo? Olha só. Se eu estou fazendo aqui nessa frase, primeiro lugar, essa frase está escrita certa? Sim, eu acho que sim. Sim. E vocês identificam o pronome oblíquo? Sim. Aonde ele está? Ele está no game. Quem é ele? O me. O me. Ó, ele aqui, ó. Quem é esse me? Pronome oblíquo. Esse me
Muito bem. Esse me substituiu alguém. Quem foi? Eu mesmo. Eu. Muito Eu. bem. Esse pronome está substituindo o eu, beleza? Tá. Sim. Vamos lá. O que eu fiz com esse pronome? Juntou com uma palavra. Colocar. Ele não está junto, né? Ele tá separado por um hífen aqui, né? O hífen é esse tracinho azul aqui, ele não está junto. Tá. Ele vem logo atrás. Ele vem logo atrás de quem? Qual a classe de palavra que vem antes? É o Cuidei. verbo. Quem falou? Ele veio logo atrás de quem? Do verbo. Do verbo. Ó. Então, a colocação pronominal está relacionada com quem, gente? Com o verbo. Com o verbo. Essa colocação pronominal aqui deste exemplo, ele veio antes ou depois do verbo? Depois. Depois. Depois do verbo. Se ele vem, marque a alternativa correta para mim. Se ele vem depois do verbo, ele vai ser Próclise. próclise. Se ele vem, no exemplo, eu quero que marque a correta. Esse exemplo que eu estou dando aqui é A, B ou C? Marca aí no seu caderno. A letra A. Próclise. Ênclise. Próclise, ênclise e mesóclise. Vamos pensar um pouquinho? Vocês falaram para mim que o pronome está depois do que mesmo? Do verbo. Muito bem, depois do verbo. Se ele vem depois do verbo, ele vai ser pró. Se ele vem depois do verbo, ele vai ser em. Ou ele vai ser mesó. Mesóclise. E aí? A própria palavrinha, se a gente pensar um pouquinho, a própria palavrinha, se a gente pensar um pouquinho, ela vai ajudar a gente. Quem é que vem antes? É o pró, é o em ou é o meso? O pró. Muito bem, o pró. Próclise. O pronome oblíquo, que no caso do exemplo aqui vai ser o me, certo? Está antes do verbo. Pró, pré, é que vem antes. Então, pró, de próclise, o pronome me deverá vir antes do verbo. Ênclise, o pronome vem aonde? Depois. O pronome vem depois. Muito bem. Depois do verbo. Quem está falando? Isabelle. Muito bem, Isabelle. E, professora, o que é mesóclise? Ventre. Meso. Vamos pensar na palavrinha? Meso. Mesóclise. Vem aonde esse pronome, professora? A senhora já falou que um vem antes, o outro vem depois, e esse mesóclise vem aonde? No meio. Muito bem, Isabelle. Foi a Mesóclise. Quem falou, Maibele? Sim. Muito bem, Maibele. O pronome virá no meio do verbo. Como é que é, professora? Verdade. E fica bonito, hein? Ó.
Fica bonito. Muito bem, Gui. Mesóclise, ó. Dar-te-ei um prêmio se passares no concurso. Olha como que ficou bonito. Vou até botar esse exemplo. Então, vou até botar esse exemplo e aí a gente volta na questão. Ó, dar-te-ei um prêmio se passares no concurso. Olha só. Cadê o pronome oblíquo? T. T. Muito bem. Esse aqui, ó. Ele tá vindo. Como é, professora, que ele tá vindo? No meio do verbo? Muito bem. No meio do verbo. Vocês estão entendendo isso? Olha ele aqui, ó. Dar-te-ei. Olha ele aqui, o T no meio do verbo. Tá, maravilha, prof. Ficou bonita a frase, hein? Dar-te-ei um prêmio. Olha que chique. Parece frase de escritor. Tá. Agora, mas... Peraí, professora, que verbo é esse? É dar. Dar. Ele vem do verbo dar, mas como ele está conjugado aqui? Tá no infinitivo? Não. É isso que eu quero que vocês falem mesmo. Muito bem. Está quase no caminho. Ó. Vamos lá, caminhar mais um pouco. Ele é o verbo esse aqui, né? Opa, vou até mudar a caneta aqui de pouco. Esse aqui, né? Ó, dar-te-ei. E aí o Guilherme falou para a gente, muito bem falado, que o verbo é o verbo dar. Muito bem. Só que ele está no infinitivo mesmo? No infinitivo são verbos que terminam em R, né? Infinitivo são verbos que terminam em R. Por exemplo, comer, beber, correr, cantar, rir, chorar. Vocês estão vendo? Esses verbos aqui estão todos no infinitivo, eles terminam em R. Mas dar-te-ei não está no infinitivo, ele está em outro tempo. Quem consegue me dizer em qual tempo ele está? Eu já sei que é o verbo dar. Muito bem. Mas, ó, dar-te-ei. Tá no passado. Está no passado? Quer dizer no que eu vou... futuro. Não, tá no futuro. Ah, quem desculpa. falou que está no futuro? Eu. Isabelle. Bem, Isabelle. Muito bem, oh Maibele. Dar-te-ei. Eu vou ainda te dar um prêmio. Tem uma condição aí. Dar-te-ei um prêmio amanhã, se passares no concurso. Não é hoje, nem foi ontem. Então, é o verbo dar, e ele está em qual tempo? Futuro. Futuro. Qual futuro? No futuro do pretérito? É dó. Muito bem. Futuro, não. Futuro do presente, ó. Darei. Ó. Não, eu o falei verbo- errado. É. Darei, ó. O verbo é assim, ó. Darei. Eu. Né? Eu darei. Do verbo dar. No futuro, do presente. O que a pessoa fez para poder encaixar esse pronome oblíquo bem no meio do verbo? Ó, mesóclise. O nome está falando meso. De meio. Meso, de meio. Então, ele pegou o verbo aqui, ó. O dar, o ei, separou. E aqui ele colocou o dar, separou do ei. E aqui no meio ele foi lá e, ó, colocou quem?
T. Colocou quem? O T. Qual é a classe de palavra daqui? Pronome oblíquo. Muito bem. Isso, o nome dessa colocação desse pronome aqui, bem no meio do verbo, chama como, gente? Mesóclise. Muito bem. Como é que chama mesmo? Mesóclise. Muito bem, mesóclise. Tá. Agora, eu já sei e eu tenho que eu posso colocar o pronome oblíquo antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, cuidei-me tomando a medicação. É letra A, B ou C a alternativa? B de bola. B de bola. Muito bem, galera. Estou gostando de ver vocês. Vocês aprendem rápido. Letra B de bola. É ênclise. Por que, professora, é ênclise? Porque o pronome Porque oblíquo. o pronome oblíquo vem depois do verbo. Muito bem. Vem depois do verbo. Maravilha. Ó, tá vendo como vocês estão aprendendo? Vocês são fera, gente. Bora lá. Continuando. Professora, como é que eu vou saber qual é próclise, qual é ênclise, qual é mesóclise? Não, nós vamos estudar aqui tudo. Então, vamos lá. Quem já tinha estudado esse assunto antes? Levanta a mão para mim. Põe a mão aí. Ô, Maibele? Eu estudei hoje, professora. Olha só que coincidência, né? Então, vamos lá. Eu nunca tinha visto isso. Beleza, vamos aprender. Porque todo mundo é inteligente, a gente consegue. Então, vamos lá. Colocação pronominal. Próclise. Quem quer ler próclise para mim? Não, primeiro lê aqui em cima, ó, colocação pronominal. Quer ler, Isabelle, para mim? Qual? O que é colocação pronominal aí, que está sublinhado em vermelho? Lê para mim. Tá. Quando os pronomes oblíquos Átonos, muito bem. são posicionados antes, no meio ou depois do verbo. Muito bem. Parabéns, obrigada, Isabelle. Júlia Mariana, lê para mim o que é próclise. Você com o microfone desligado. Júlia, liga o seu microfone, vida, por favor. É a terceira, né, professora? Agora lê para mim o que é próclise, por favor. Você desligou o microfone de novo. Tá com o microfone desligado. Mariana Zotelli, lê para mim o que é próclise. Murilo, lê para mim o que é próclise. Gente, abre a câmera para mim, todo mundo aí. Quero ver quem está na aula. Abre a câmera, quero ver quem está na aula mesmo. Maravilha. Mariana, abre a câmera para mim, vida. Professora, Oganski, abre a câmera. professora, Oi. Câmera ou câmara? eu tô... Câmera. Ô, professora, eu tô me arrumando para sair, eu não posso abrir a câmera agora. Ô, professora, eu tô fazendo um negócio aqui, por isso que eu não tô com a câmera aberta. Já vou abrir. Mariana Zotelli, lê para mim o que é próclise, vida. Falou que sua internet caiu, que desculpa.
Aham, eu vi. Lê para mim o que é próclise, por favor. Daqui 10 minutos acaba a nossa aula, tá? Pode continuar. A colocação pronominal vem antes do verbo. Muito bem. Então, ó, quando eu tiver próclise, o pronome oblíquo vai vir antes do verbo. Sempre tem umas regras que obrigatoriamente fazem com que a gente precise colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Como assim, professora? Verdade. Por exemplo, nas palavras, exemplo 1, para que nós usemos próclise sempre. Sempre. 1. Nas palavras com sentido negativo. Como assim, professora? Palavras, né? Que tem sentido negativo, que tem as palavrinhas, ó, não, nunca, jamais, ninguém. Todas essas têm sentido negativo. Então, essas palavras negativas, elas sempre vão puxar. Escutem o que eu estou falando. Elas sempre vão puxar o pronome para antes do verbo. Como assim, professora? Tem um exemplo aqui, ó. Pro, pode Não. repetir, por favor? Posso. Quando eu vou usar a próclise? Primeira regrinha. Palavras com sentido negativo, elas puxam o verbo, puxam o pronome oblíquo para antes do verbo. Quais são as palavras negativas, professora? Não, nunca, jamais, ninguém. Todas essas são palavras negativas, certo? Como assim, professora? Lá vai o exemplo. Não se esqueça de mim. O não é uma palavra negativa? Sim. Sim. Muito bem, Maibele. E o não, ele vai puxar o pronome oblíquo para perto dele? Para antes do verbo ou para depois do verbo? Depois. Depois? Ah, é? Depois. Então vamos lá, presta atenção. Próclise. Não se esqueça. Muito bem, antes. Maibele. Muito bem, Guilherme. Antes. Então, eu disse que as palavras negativas puxam o pronome oblíquo para antes do verbo. Como assim, professora? Olha só. Não se esqueça de mim. Não esqueça-se de mim. Como assim, professora? Fala para mim qual que é a certa. Letra A Pode ser. ou letra B? Letra A. Letra A. Ó, muito bem. Isso aqui não existe, hein, gente? O que aconteceu aqui, ó? O C é quem, hein, gente? É o pronome oblíquo. É o pronome oblíquo, certo? Eu disse que a palavra negativa... Qual que é a palavra negativa dessa frase? Não. Não. Eu disse para vocês que a palavra negativa, ela puxa o pronome para perto dela. Ó, o que aconteceu? Puxou. Não sei. Esqueça de mim. O C, ele é companheiro do não. Então, ele vem para antes de quem? Antes. Muito bem, Maibele. Ele vem, muito bem, Guilherme. Ele vem para antes do verbo. Então, não se esqueça de mim. Quem entendeu essa primeira regrinha de próclise? Levanta a mão quem entendeu. Maravilha. Levantar a mão com um emoji ou...
É. Gustavo não entendeu? Júlia, Mariana não entendeu? Nem a... Murilo, você entendeu, filho? Mariana, você está entendendo? Sim. Vamos lá. Advérbios. O que os advérbios fazem, gente? Se eu começo a frase, se eu começo a frase com um advérbio, o advérbio ele faz próclise, ele puxa o pronome oblíquo para junto dele? Sim ou não? Professora, Oi. a aula já está acabando? Faltam 5 minutos, né, vida? 5 minutos. 4 agora. Os advérbios. Escutem isso agora. Os advérbios. Quem são os advérbios, gente? Não é advérbio de negação. Mais um motivo, Guilherme, para que o não puxe o pronome oblíquo para perto dele antes do verbo, ok? Por quê? Porque todo advérbio, ele puxa o pronome oblíquo para perto dele antes do verbo. Por que antes do verbo? Ora, é próclise. Então, primeira regra de próclise, as palavras negativas, que o não se inclui como advérbio de negação, igual o Guilherme falou. Nas palavras que têm advérbios, agora se negam a depor. Ó, agora é um advérbio de quê, gente? De tempo. Muito bem, de tempo. Advérbio de tempo. O advérbio de tempo vai fazer o quê com o pronome oblíquo? Vai puxar ele. Vai ficar junto dele. Vai puxar o pronome para perto dele. O advérbio agora, que é o advérbio de tempo, ele puxa. Pode falar. Eu falei, eu acho, mas estava com o microfone fechado. Você falou. O advérbio agora, ele puxa o pronome oblíquo ser para antes do verbo. Cadê o verbo? Como assim, professora, antes do verbo? Cadê o verbo? Nego. É nega. Do Muito verbo negar. bem. Muito bem. Olha aqui o verbo. Eu nego, tu negas, ele nega. Muito bem. Então, o pronome é o ser. O pronome oblíquo ser, olha ele aqui, ele está antes ou depois do verbo? Antes. Antes do verbo. Muito bem. Ele é próclise, ele é ênclise ou ele é mesóclise? Próclise. Próclise, muito Próclise. bem. Por que essa frase, agora se negam a depor, por que ela é próclise? Porque ela tem próclise. Por quê? A senhora falou que é porque o pronome fica junto do advérbio. Porque o advérbio puxa o pronome oblíquo para perto dele antes do Sim. verbo, beleza? Sim. Estão entendendo? Quem não está Sim. entendendo nada, levanta a mão agora. Apaga a mãozinha. Apaga as mãozinhas e me diz quem não está entendendo nada. Professor, não estou entendendo nada dessa aula. É o Bernardo, professora. Tá com dúvida, Bernardo? tá. Eu deixei a mão levantada. Tá. Gente, essa aula ela é um pouco mais complicada mesmo. Quem tiver com dúvida... Ou para ter alguém que está sem nome. Cadê? É o Murilo? Não. É esse aqui. Quem que é que está aqui? É uma Verdade. carinha. Passar a carinha? É o Silas? Ah, não. Pensei que quando falou sem nome era assim, sem aparecer no. É o Edu? Saiu, pro. Saiu. Vamos lá.
Vai ficar no mistério. Pronomes indefinidos, o que eles fazem? Eles trazem também o pronome oblíquo para perto deles. Muitos. Ó, poucos. Oi, prof, tá me chamando? Não. Poucos te deram oportunidade. Olha só. O pronome indefinido. Qual é o pronome indefinido daqui, gente? Poucos. Poucos. Pronome indefinido. O pronome indefinido, ele também puxa o pronome oblíquo para perto dele. Qual é o pronome oblíquo? T. T, muito bem. E o pronome oblíquo, no terceiro caso, ficou antes ou depois do verbo? Antes. Muito bem, olha o verbo aqui, né? Verbo. Então, isso é próclise, é ênclise ou é mesóclise? Próclise. Gente, muito bem, ó. Vocês querem que eu jogue todas essas regrinhas de próclise, ênclise e mesóclise no grupo? Porque Sim. para vocês estudarem, Assim, vou jogar no grupo para vocês estudarem, sabe por quê? Olha o tanto de exercício que temos sobre pronome depois, ó. Questão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu ponho mais, tá? Só de colocação pronominal. Tá bom, galera? Tá bom, professor.